Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de programinhas. Eu sou Felipe Chagas e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os famigerados testes automatizados, TDD, teste unitário, teste de contrato, integração, tudo isso e um pouquinho mais, não após os comerciais, porque a gente não tem comercial. Então, virtualmente ao meu lado, nosso querido Dudu. E aí, Dudu, se apresenta aí pra galera. Beleza, pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo, mas todo mundo só me conhece como Dudu aqui na DTI, sou arquiteto aqui já há alguns anos, né? Passei por toda essa trilha de se colocar testes, como colocar testes, como fazer testes unitários de integração, end-to-end, tudo aqui dentro, e a ideia é conversar disso um pouquinho com vocês. E tô junto aqui comigo também a Fernanda Vieira. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, não sei. Então, eu sou a Fernanda Vieira. Eu trabalho na DTI já há bastante tempo também. Hoje eu trabalho mais na frente de operações, né, da DTI. Mas, por muito tempo, eu trabalhei com um sistema legado em que a gente precisava conversar, né, sobre testes automatizados. E isso... eu trabalhei numa frente de testes também bastante tempo. Então, acho que é um assunto que me interessa bastante aí. E junto aqui com a gente também, Luiz. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Estou aqui, trabalhei um bocado com testes, sofri muito, senti saudades e falta várias vezes de testes em alguns contextos e estou aqui. E com a gente está o Matheus Araújo para fechar a mesa. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Bom, eu sou o Matheus, eu também sou arquiteto aqui da DTI e eu me coloco no time dos que tinham ódio, pavor e raiva de teste. E com o tempo começou a estudar, começou a aprender e hoje não consegue viver mais sem teste. Então, não sei se tem mais alguém nesse time também, mas eu me coloco nele. Antes de começar a falar, é sempre bom de partir do início, né? Do conceito, até para distinguir o que é teste automatizado de outros tipos de teste, né? Então, quem que aí se aventura a definir o que seria um teste automatizado? Acho que teste automatizado é você criar código, né, para testar o seu próprio código, né, assim, e é uma prática bem utilizada para que a gente não sofra tanto com os testes manuais, né. Quando a gente entrega um sistema, entrega uma funcionalidade nova, né, alguma manutenção, a equipe não precisa gastar todo aquele tempo testando manualmente para ver se algum impacto aconteceu. Então, é o código mesmo sendo feito para testar o seu próprio código. O principal ponto que a Fernandinha falou aqui é que teste automatizado também é código, né? É fundamental entender dessa forma também. Sim, e ele tem um ganho muito grande, né, de se usar código para se testar código, que é, tipo assim, diminuir a possibilidade de erros em execuções diferentes. Tipo assim, o desenvolvedor, de vez em quando, às vezes está meio desatento na hora de fazer aquele teste lá, de clicar naquele botãozinho na tela, e tudo, e faz um passo errado, faz um caminho diferente, e código, como ele pode ser repetitivo, né? Ele pode ser idempotente, que é algo que nós vamos falar mais para frente. Ele vai executar da mesma forma várias vezes, né? E vai diminuir esses potenciais erros humanos durante a execução dos testes, não na definição dos próprios testes, né? Mas durante a execução dos testes. Uma coisa muito importante de teste automatizado também é que um teste ele tem que ser idempotente. Né? O que significa um teste ser idempotente? Não adianta nada eu pegar e executar o meu teste falhar, falar, tá vendo, deu erro aqui. Tá, mas por que deu erro? Ah, não sei, não sei por onde que o teste passou, não sei o que ele fez, tipo assim, cada hora que eu chamo ele dá um resultado diferente. Se o seu teste ele não se comporta bem, seu teste não tá valendo de nada, né? Tipo, se você não consegue responder e tomar uma ação em cima daquele resultado do seu teste, o seu teste ele não está resolvendo o propósito dele. Então, um teste ser idempotente significa o quê? Cara, se eu executar aquele teste 1 milhão de vezes com as mesmas entradas, nessa 1 milhão de vezes ele tem que dar exatamente a mesma saída. Porque é só assim que eu vou conseguir realmente identificar o que está sendo a causa dentro da minha aplicação sendo testada. Né? Senão a gente cai naqueles velhos conceitos, quando tem um problema num sistema, aí alguém abre um chamado, aí só tipo assim, o sistema deu pau, tá, mas você vai olhar, você não tem a menor ideia de por onde começar a ver
qual que é o problema? Se eu tenho um teste que ele é idempotente, que ele consegue sempre ser executado da mesma forma e dar as mesmas saídas, se eu mudar uma entrada e aquilo ali sempre mudar a saída da mesma forma, eu consigo seguir uma linha de raciocínio, eu consigo seguir um caminho que vai me fazer encontrar o que mudou entre as duas execuções diferentes, entre qual foi o efeito colateral da mudança da minha entrada. Então, isso é uma das coisas muito importantes que os testes automatizados têm que ter. Ele vai te dar uma confiança, né? Uma confiança muito grande para você poder, por exemplo, mexer no código de um legado ou num código de um sistema que você acabou de fazer, você poder fazer uma nova feature ou consertar alguma coisa que você viu no meio do caminho ali. Ele te dá essa segurança, porque ele tá ali, ele vai rodar, e ele garante que tá funcionando igual estava funcionando antes de você mexer, entendeu? Essa vantagem dele tá em código também. E eu acho assim que é importante também diferenciar esse teste do teste que um teste mais tradicional que um analista de qualidade faz, ou que o time responsável por homologação de um sistema faz, né? Que acho que a palavra teste, ela pode gerar uma certa confusão em relação ao que é esse teste, que é realmente código, que muitas das vezes, a maioria das vezes, fica até por responsabilidade do desenvolvedor que está desenvolvendo aquela história criar esse teste, de um teste que seria uma homologação, um entendimento até se aquele sistema está pronto para ir para produção, né? Apesar que um especialista de qualidade, existem alguns que também constroem testes automatizados, né? Mas é diferente as duas abordagens, né? E não é a abordagem mais comum, né? Comumente que a gente vê, o analista de qualidade normalmente não exerce a função, por mais que tenha um valor grande ele exercendo, né? Exato. E até pegar um gancho na fala que você colocou aí, Luiz, trabalho com um sistema legado. Eu até gosto muito de uma definição do que é sistema legado, que o sistema legado é um sistema sem teste. Então, na realidade, mesmo que você entregou um sistema ontem, se ele não tem teste, ele já pode ser considerado um sistema legado devido a uma série de questões que eu acho que a gente vai falar mais pra frente, né, do que um sistema sem teste oferece de risco pra gente. Na verdade, eu acho que a gente já pode até ir pra esse ponto, assim, né? Como que é a vida sem testes automatizados, né? Como que quem é mais velho de estrada aí, inclusive, né? Por exemplo, eu comecei trabalhando em 2009. Em 2009, teste automatizado era luxo do luxo. Na verdade, eu nem me recordo, assim, nem era algo que a gente via na academia só, assim, né? No mundo real, digamos assim, do ambiente de trabalho, assim, de entregar sisteminha lá em Delphi, nossa, estava muito longe de falar de teste automatizado. Sim, exatamente. A gente simplesmente confiava no que a gente estava vendo na tela. Era muito tipo assim, eu desenvolvi essa tela aqui, deixa eu ver se eu clicar nesse botão aqui isso acontece e tudo, né? Tipo assim, o teste automatizado era algo ainda muito não é incipiente, né? Porque ele já tinha muita, igual você falou, né? No mundo acadêmico já tinha muita coisa já feita, já utilizada, mas tipo assim, no mundo de trabalho era difícil um cliente enxergar valor nos testes automatizados em si. A gente já tinha até uma dificuldade em enxergar valor, né, em ritos de teste, né? Porque antigamente na DTI, bem antes de ter testes automatizados, vindo até de outras empresas antes, né, a gente fazia roteiros de teste, né, a gente criava uma planilhazinha onde a gente falava, cara, se isso aqui acontecer, então o sistema tem que se comportar dessa forma, né, e a gente ia nesses fluxos para poder definir o que a gente tinha que fazer e como que a gente tinha que entregar cada uma das histórias, e até isso, às vezes a gente entrava um pouco na discussão, o cliente achava que não precisava de tanto, que era só chegar lá na hora da homologação com ele e fazer esses testes lá. Imagina então fazer teste automatizado, que ainda não era algo comum, não era uma prática comum de mercado, né, tipo assim, ninguém queria pagar essa conta. Dudu, eu vim de um contexto um pouco diferente, que você, por exemplo, está aqui na DTI há muito tempo e vocês sempre serviram a clientes externos, né? E eu estava num contexto onde eu desenvolvia os sistemas que a empresa mesmo usava e eu era um funcionário da empresa. E até nesse contexto onde talvez fosse mais fácil a ideia de implementação de testes e tal, não existia essa conversa, não existia esse papo, entendeu? Eu não ouvia, se eu andasse 6 vezes no corredor, eu não ia ouvir a palavra teste, entendeu?
Aí começou a aparecer um analista de qualidade, e assim, mas foi um processo assim, de anos lá, e isso demorou muito a acontecer, entendeu? Eu acho que no mercado que não era o de tecnologia, isso era praticamente nem era falado, entendeu? Você nem ouvia isso no corredor. Não, eu acho que ainda você alia o fato que as metodologias de desenvolvimento de software dessa época eram waterfall, né? Muito longe do agile. Então, você tinha uma data fixa. Você tá louco que você vai demorar o dobro para pegar essa história para fazer testezinho? Não, vamos. A gente tá aqui com o cronograma atrasado, né? TI tá sempre com o cronograma atrasado. Pô, não, quando a gente estiver tranquilo, a gente faz teste. Realidade, nunca está tranquilo. Vejo muito isso, né? Essas falas do cliente, né? Quando eu estiver tranquilo, a gente faz. Na próxima sprint, a gente vai colocar teste. Né? Então, assim, eu trabalhei por muito tempo no sistema legado, né? Que realmente os testes não eram priorizados mesmo. E aí a gente cai também naquele outro problema, né? É um sistema legado. Como que vai colocar teste nisso aí? Não tem jeito, né? Acaba ficando talvez nossa, vai dar tanto trabalho que o custo-benefício não vai valer a pena. Mas eu acho que eu gosto muito dessa definição, Chagas, que você tinha falado do sistema legado. É uma definição que eu uso também naquele livro, né? Do trabalho com código, trabalho eficaz com código legado. E aí eu gosto muito desse livro, exatamente porque ele fala que fazer código sem teste é você fazer acrobacia aérea sem rede de proteção. E eu sinto exatamente isso, assim, que se a gente mudar um sistema sem ter teste, é a gente tentar, na sorte ali, ver se a gente cai ou não, né? Ver se o negócio vai dar certo ou não. Então, assim, nesse sistema que eu falei, eu trabalhei até, assim, né? Eu diria que foi há pouco tempo atrás que a gente realmente começou a investir em testes automatizados. E teve uma frente, logo há alguns anos atrás, que a gente fez uma modificação enorme no sistema e ele não tinha testes. Então, assim, claro, né, a modificação custou a entrar em produção. A gente entrava, colocava em produção, aí dava pau, aí voltava, aí corrigia, colocava em produção de novo, dava pau. Então, assim, é uma coisa meio um ciclo, né? Se eu não tenho teste, eu tenho medo de alterar, eu tenho medo de dar manutenção no meu sistema, porque eu não sei os impactos que vai acontecer, né? Se eu de alguma modificação que eu vou colocar lá no sistema, né? E aí o cliente, ele acaba falando assim, beleza, então eu não coloco isso em produção. E aí acaba gerando outros problemas, né? Que é aquele work in progress do estoque. Eu não consigo colocar o código em produção e eu não confio em colocar o meu código em produção. E aí eu vou armazenando um tanto de coisa ali para colocar uma bomba depois em produção e aí pronto, vira vários outros problemas. Então eu acho que o teste de neve, né? O teste é uma bola de neve, exatamente. Não fazer teste acaba gerando vários outros problemas, né? E é uma bola de neve muito mais cara do que se você desenvolver com testes, né? Se você falar assim, não vou gastar tempo com teste, irrelevante, você vai gastar tempo, isso vai acontecer. Você pode gastar tempo entregando melhor, que eu acho que vai ser menos tempo, ou você pode gastar tempo batendo e voltando, ou pior, publicando coisas que não funcionam, entendeu? Você pode publicar coisas que efetivamente não funcionam e publicar coisas que não funcionam ou que estão com problema pode gerar falência de empresa, pode acabar com a empresa, entendeu? É muito mais perigoso. E assim, isso já é cientificamente comprovado. Tipo assim, um sistema que não tem teste, você vai gastar mais tempo com outras coisas, com manutenção, com correção de problemas, com falha de segurança, que vai, por exemplo, potencialmente vazar dado sensível, e se for uma empresa de capital aberto, suas ações vão cair. Então, assim, o tempo que você gasta com o teste, na verdade, você está ganhando uma série de outros tempos que você não vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Perdeu o medinho, né? Aquele frio na barriga, né? Mas sobre teste em legado, eu lembro aqui, até antes de eu estar aqui no time da DTI, eu fui numa palestra do Matheus, que ele falava de teste em legado, que era bem interessante, que ele mostrava que, tipo assim, mesmo sendo um legado, você não precisa ter essa desculpa, né? Uma coisa importante de tudo que vocês falaram aí é que, assim, o Dudu falou mais cedo que antigamente a gente tinha os testes, não era automatizado, mas a gente tinha uma espécie de uma planilha, roteiro com os testes, né? Nesses roteiros